Então, pessoal, olha aí, limites de uma função, tá? Estamos continuando aqui com a aula de hoje, né? A gente vai começar a matéria nova, a primeira matéria do semestre, né? Como vocês viram lá no plano de ensino, a gente começa por limite, né? E a gente vai fazer aí alguns exercícios, vai estudar algumas funções e, se possível, a gente discute também coisas relacionadas à revisão, né, a uma retomada de alguns conhecimentos, né, para seguir na parte de cálculo diferencial. Mas a gente já vai falando de limite porque é um tema interessante, né, e a gente já pode ir conhecendo e entendendo esse terreno do cálculo diferencial, que é essencial, né, entender o que é limite, né. Então, antes de falar de tangente, pessoal, o limite, acredito que muitos tenham, talvez já tenham ouvido falar, né, esse bicho-papão que é cálculo, né, cálculo diferencial. Mas, tirando a parte meio assustadora para todo mundo que faz engenharia e exatas, né, existe um simbolismo muito grande com relação ao cálculo, que envolve a criação mesmo, né, o fundamento. A fundação dessa teoria que vem numa grande discussão que ocorreu entre Isaac Newton, né, e Leibniz, né. E o cálculo diferencial ele foi uma criação, né, foi desenvolvida muito principalmente para embasar teorias, né, relacionadas à mecânica, né, à cinemática basicamente de Newton, né. Então ele precisava explicar um intervalo de tempo muito pequeno, né? Como é que eu defino um intervalo de tempo muito pequeno? O que é um intervalo de tempo muito pequeno, né? Então, o que é um espaço muito pequeno? Quanto que um projétil, né, que um carro, ou que né, em centésimos de segundos, em que velocidade aquele móvel estava, né? Então, eram questões muito difíceis de responder com a matemática daquela época. E aí, Newton, né, eu estou dizendo aqui certas questões que provavelmente eram para ele apenas uma de várias, né, que ele precisou, né, responder, e ele desenvolveu então uma teoria chamada a derivada, basicamente, né, foi uma criação com aplicação de um limite, né, e a gente vai entender isso. Vamos começar discutindo, né, o que é essa ideia, tá bom? E que é exatamente o seguinte: vamos pensar numa reta tangente, pessoal, né, que vem do latim, né, que é a etimologia da palavra, que significa, né, tocando, tange, né, tange. Então, assim, uma tangente é uma reta que toca a curva. Então, essa ideia da reta tangente, ela vem com a seguinte ideia: como que eu posso, né, ter então uma tangente que toca em apenas um ponto específico de uma curva, né, vamos dizer assim. Então, para um círculo, poderíamos simplesmente, né, como Euclides, dizer que a tangente é a reta que intercepta o círculo uma única vez. Aqui a gente tem um exemplo, pessoal, onde a gente consegue pensar que apenas um ponto desse círculo ele é tocado por essa reta tangente que passa aqui, né? O pessoal está acompanhando aí? Oi. Eu acho que esqueci de... problema. Esqueci de abrir a tela para o pessoal do... pessoal, perdão, aqui é muita coisa, né? Não tem problema, eu volto, viu? Muita coisa. Não é fácil não.
Vamos lá, pessoal do Google Meet me ouvindo agora, conseguindo assistir a apresentação. Isa, apareceu aí para você? Beleza. Então vamos lá, ó. Deixa eu voltar, né? Esse aqui é o slide 3. Então a gente começa nesse slide aqui, ó, que é o limite de uma função, né? E aí eu falei da tangente, né? Acho que você deve ter escutado, né? Que a reta tangente, ela vem dessa palavra do latim e ela significa, né, que ela toca, né? Ou seja, a tangente é uma reta que toca a curva. E aí a gente pode interpretar essa ideia, né? O que está acontecendo? Alguém está abrindo alguma coisa aí. Eu acho que quando alguém mexe para abrir a web, a webcam, às vezes faz isso. Então, olha aí. A gente pode então entender como a tangente é uma reta que intersecta, né, um círculo uma única vez, como nessa figura. Aqui a gente tem então um ponto, né, que foi intersectado, né, por essa reta, né, nesse círculo. Então essa é a definição. Só que aí que vem o seguinte, pessoal, se vocês começarem a enxergar o seguinte, como é que eu consigo ter, né, está ficando meio lenta a conexão, acho que não vou nem conseguir desenhar. Então olha só, como é que eu consigo então alcançar essa precisão aqui, dizendo em qual ponto específico da curva essa reta tocou exatamente, em qual ponto, né? Então a gente começa já a entender o seguinte, que é necessário que uma aproximação, né? É necessário uma aproximação. Oi, Thaís, você quer falar alguma coisa? Se não, por favor, desliga o microfone. Então, olha só, na reta tangente, para um caso de uma curva, né, no espaço, aliás, uma curva no plano ou mesmo no espaço, a gente tem essa situação, ó, em que ela pode tocar, né, uma região que também é representada como se fosse, né, um trecho, né, de um círculo, tá? Então nesse ponto P, né, então a gente tem que pensar, né, como se fosse, né, no caso geral, a gente não teria exatamente sempre apenas um ponto, né, em que essa reta R ela toca o gráfico, né, essa curva, porque ela pode tocar mais de uma vez. Se for um círculo, né, uma reta vai tocar apenas uma vez, né, o contorno desse círculo, mas se for uma curva, uma função qualquer, certo? A gente pode tocar mais de uma vez, né, como mostrado. Mas enfim, né, aqui a gente tem então um ponto, né, que envolve a reta tangente tocando esse gráfico. Entendendo o que é tangente, né, a gente agora consegue visualizar o seguinte, né, tanto para o gráfico anterior, olha, assim, Thaís, eu acho que é você que está com o microfone ligado. Tá bom, obrigado. Ah, é? Tá ruim o áudio? Peraí. Eu acho que é porque a internet está ficando ruim. Voltou aí? Legal? Bom.
Vamos com calma, que é só para a gente analisar uns primeiros passos aí, né? Então, olha só. Então, repare bem, galera, quando eu tenho, então, vamos supor que eu tenho um ponto qualquer, né, da reta E. Oi? Tá cortando? Ah, o seu também tá pra mim. É complicado, porque eu acho que a internet que tá meio sobrecarregada. Voltou? Mas eu atualizo. Na verdade, eu tô vendo que tá até lento aqui na hora de eu passar o mouse. O Canvas está super lento. Porque quando eu ando com o cursor aqui, com o mouse no meu computador, ele não trava, né? Então é o Canvas mesmo. Voltou ao normal? Tá, peraí. Pessoal, quiser ir pro Google Meets, mas eu vou continuar apresentando aqui, né? Tomara que o Canvas não trave de vez, né? Prefiro até apresentar aqui porque ele é melhor. Ah, um minutinho que eu tenho que aceitar o pessoal, né? Oi? Eu não sei se no Google Meets também tá picotando agora, é? Ixi, todo mundo agora, né? É. Mas acho que é sobrecarga, é muita gente. Eu não sei se é o horário. Você vê, né? Falaram que no horário era melhor, né? Esse horário de 8. Acho que agora no Canvas está um pouquinho melhor. Estabilizou. Melhorou um pouquinho. Bom, mas aí eu vou aceitando o pessoal lá no Mix. Eu acho que nem tá precisando aceitar, né? Tá todo mundo entrando. Eu mandei também pro coordenador, né? Eu entrei em contato com ele agora há pouco, no intervalo que eu fiz aí, eu mandei pra ele o link. Né? Acho que ele deve ter avisado aí pra alguns, né, da turma. Tem mais gente aqui. Primeiro dia é complicado, rapaziada. Acho que o Canvas estabilizou, né? Quem quiser tentar mais um pouco. Bom, olha só, então pessoal, a ideia da reta tangente é justamente essa interpretação de que precisa de ter precisão, né, para definir
exatamente qual é esse único ponto que toca a curva, né? Nesse caso o círculo aqui, mas a gente está dizendo de uma curva, né? Basicamente. Voltou a ficar meio lento. Então é basicamente isso. Agora olha só, vamos analisar esse caso aqui, olha. Quando a gente tem então um gráfico, né, que é uma reta, né, que passa pelo ponto 1, então repare que quando x é 0, ó, vamos escrever aqui, né? Esse trem tá muito pequeno esse negócio, vamos mexer. Eita, peraí. Ixi. Voltou? Acho que agora voltou. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Ficou meio longe aqui o negócio, não estou entendendo por quê. Então, olha aí, repare que quando eu tenho um f de 0, né? Mais 1. Então f de x é igual a 1, né, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Que define exatamente esse ponto ali no gráfico. Alguém falou alguma coisa aí comigo? Tá, vamos continuar, né? Tá travando muito ainda o áudio? Ou estamos conseguindo me ouvir? Se estiver picotando. Aqui também tá travando. Tá travando no Meet também? Quem falou? Uhum. Tá bom. O negócio é que o Canvas está meio lento aqui também para fazer a apresentação, né? Mas vamos lá, dependendo eu paro o negócio é parar a apresentação no Canvas, é que vai ter que mover todo mundo para lá, né? Tá. De qualquer maneira, pessoal, quem quiser ir pro Google Meets, eu aceito lá, porque aí consegue ouvir melhor. Aí fecha aqui, né, o áudio. Então olha só, essa função aqui, quando a gente tem, tá vendo, no ponto x igual a 0, ela é igual a 1, né, tá aqui, definido nesse ponto. Agora observe o seguinte, quando o x se aproxima de 1,
Aceita todo mundo, né? Eita, nós, vamos que vamos. Tá, gente. Aqui, pessoal, né? Vamos trabalhando. Até onde dá. Tá certo, ó. Então, quando a gente se aproxima do ponto 1, né, x igual a 1, tá muito lento. Podemos falar assim, né? Pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, ou se você preferir também pelo lado de baixo ou lado de cima, a gente pode pensar com o valor de aproximação, né? Que a setinha fica meio fajuta aqui, vou tentar consertar. Ele tá travando muito, você deve estar vendo aí. Então, à medida que eu me aproximo está confuso hoje, hein? Não sei se meu computador também tá dando umas coisas estranhas aqui. Bom, então olha só, à medida que eu me aproximo, né, do ponto x igual a 1, qual que é o valor de f de x que eu tenho? O pessoal que está conseguindo prestar atenção aí e ver, né, que está conseguindo ouvir bem, fala pra mim, só pra eu saber se está tudo em ordem. 2, não é isso, Vinícius? Exatamente. Aí você fala, pessoal, mas é meio óbvio isso aí, né? Se eu substituir o 1 ali no lugar do x, vai dar f de x, vai dar 2. Beleza, você tem razão, né? Com certeza. Isso a gente está falando de um caso e que tem uma certa diferença, entendeu, Vinícius? Quando eu falo de vir aqui e substituir, por exemplo, né? Se eu venho e substituo f de x de x, né? Eu substituo por 1, vou ficar com 1 mais 1 igual a 2. Tudo bem. E aí então meu f de x ali, minha função no meu eixo f de x, eu tenho o valor igual a 2. Que é definido quando eu estabeleço o que a gente fala de ponto no domínio e na imagem da minha função, né? Só que quando você fala em limite, beleza, o Márcio está ouvindo bem, o Fábio também, né? A Amanda que deu problema. Tá. É porque, pelo que eu percebo, o sistema do Canvas, o Vitor, ele capta o áudio, né? E às vezes deve estar dando erro na hora de captar o áudio. Dá a impressão que está mudo. Beleza.
Ah, o Vita tá nos dois. Bom, paciência então, né? Tentar ver se a gente resolve isso. Ah, tem que permitir aqui o... Bom, beleza. Certo, pessoal? Então, olha só, existe uma diferença aqui, ó, entre você pensar dessa maneira, né? Quando você aplica o limite, e quando você substitui o valor dentro da função. E esse valor é conceitual, porque se você passar, se você observar bem, né? Não faria sentido você usar esse conceito de limite num problema como esse, porque basta você falar assim, bom, faz x igual a 1 logo. Não é x tendendo, porque a setinha indica o seguinte, que o x está tendendo a 1. Né? O x está se aproximando de 1. Né? Eu poderia escrever dessa maneira aqui já. Ó. Eu estou fazendo bem com calma aqui, para a gente também fazer com que todos acompanhem, porque tem muita gente que está tendo dificuldade para ouvir, né? Estamos tendo uma série de empecilhos aí, então eu estou tentando ser um pouco mais com mais calma, justamente para não atrapalhar o andamento. Vocês concordam? Porque ao invés de colocar a setinha, eu já poderia ter colocado assim, ó, x igual a 1. Mas eu não coloquei x igual a 1. Tudo bem, Amanda? Felipe? Eu coloquei x tendendo a 1. E quando eu faço x tendendo a 1, eu estou dizendo o seguinte, que o 1, né, ele é um ponto no qual eu faço, né, todos os valores em volta dele se aproximar. Tá certo? Então essa é a ideia. Tá? Tudo bem, pessoal? Entenderam essa diferença aqui que tem entre x igual a 1, né, para x tendendo a 1? Eu ainda não apliquei o limite, né? A gente ainda vai falar, vai estudar isso aí. Mas eu estou só falando que para uma função como essa, né, f de x igual a x mais 1, que é essa função aí, essa reta vermelha, tá vendo? Ela é contínua, ela não apresenta nenhuma descontinuidade, né, que a gente fala, não apresenta nenhum buraco, nada que interfira, que atrapalha o entendimento, e a gente percebe o seguinte, que tanto faz, se eu quiser substituir diretamente na função, eu tenho que, quando eu tenho x igual a 1, a imagem aqui, né, do meu domínio me fornece então um valor igual a 2, que é o ponto que está aqui, né, nessa posição da reta vermelha. E quando eu também faço o x tendendo a 1, tanto pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, né, eu percebo que quando eu estou chegando no ponto 1, x igual a 1, eu observo que a resposta que eu tenho, né, na minha função é que eu estou me aproximando de um y, né, podemos dizer assim, um eixo. No eixo y, né, eu observo que a gente se aproxima do valor igual a 2. Né? Basicamente é isso. O pessoal me ouviu aí? Conseguindo acompanhar? Tem bastante gente, né? Como é que tá aqui esse lado? Bastante gente. O pessoal do Google Meet também tem alguma dúvida? Deixa eu olhar lá. Aqui, galera, eu falei, vamos com calma, vamos respirar fundo e... Beleza, Edgar respondeu? Não, Edgar respondeu agora. Tá bom, beleza, então vamos seguir. Se alguém ficar preocupado, a aula está sendo gravada e qualquer coisa só
também me mandar mensagem que eu tiro essa dúvida aí a respeito de alguma coisa que você não tenha conseguido ouvir. Então, outra interpretação, que lá a gente falou de uma função de primeiro grau, né? Falando de uma função que é uma reta. Né? Agora, quando a gente fala de uma função que é uma curva, né? Algo linear, né? Uma função que apresenta essa, por exemplo, né? Essa característica, né? Nesse caso, pessoal, quando eu faço então uma movimentação com relação ao x, eu vou obter respostas no meu eixo y, né, com base nessa curva, né, à medida então que a gente interpreta que pela definição, né, aqui eu já vou entrar na definição de limite, né, porque é o seguinte, ó, os valores de o que essa definição diz? Não é nada de muito vamos dizer assim, não é nada de muito complexo, né? É algo, né, que define essa operação, né, do cálculo do limite, que é o seguinte, ó, se os valores de f de x puderem ser tomados tão próximos quanto queiramos de L, né, então se esses valores eles vão se aproximar o máximo possível, né, de L, desde que a gente tome, né, os valores de x suficientemente próximos de A, mas não iguais a A. Então a gente escreve, né, que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Tudo bem? Para quem gosta de cálculo mesmo, tinha que tatuar essa definição no braço. Aí não vale também que você vai colar na prova, né? Mas essa definição é super importante. E ela é importante porque ela define... Não está conseguindo ouvir, Patrícia? Eita, caramba, hein? Vamos com calma. Então, olha só. Vou repetir então aí, Patrícia, pessoal. Basicamente, a definição aqui diz o seguinte: se a gente tem em uma situação em que a gente toma valores de x suficientemente próximos de A, né, em uma função f de x, o limite disso é L. Né? Então, voltando lá no nosso caso da reta, tomando x suficientemente próximo de 1, certo, pessoal? Qual vai ser o limite estabelecido aqui? Vamos escrever, nesse caso, mais simples, né? Limite de f de x igual a L. Quem é quem aqui na nossa situação? Vou colocar aqui embaixo x tendendo a... Eu estou dando bobeira, né? Eu poderia até usar o meu webcam aqui, fiz um investimento para minha vida de YouTube. Estou com um quadro aqui também, mas acho que não vale a pena. Dá para escrever aqui, depois eu viro o webcam, até porque para carregar às vezes do jeito que a conexão às vezes está meio estranha, vai demorar para carregar o webcam, né? Vamos
continuar aqui. O pessoal está me ouvindo? Não? Tá difícil para ouvir? Então olha só, o limite nesse caso vai ser limite de x mais 1, que é igual a quando o x, né? Quando x tende a 1, quem que vai ser? Responde aí, Gabriel, você que falou que conseguiu ouvir. Responde pra mim, já cortou bem na hora. 2, né? Beleza, isso aí, pô. Certo? Então, usando a definição, olha aí, ó. A definição é quem? Que, contando, né, que a gente tenha uma função f de x, quando a gente propõe um x, né, no qual ele se aproxima, né, de um ponto A qualquer dessa função, o valor então da aproximação, né, o limite dessa aproximação é dado por L. Então nesse caso aqui, quando você faz o 1, né, como o ponto no qual o x vai se aproximar, então aproximando cada vez mais. E aí a gente tem algumas palavras que são muito importantes, viu? Vinícius, Thalita, Gabriele. João Vitor, conseguindo ouvir aí? Conseguiu voltar? Então, só para especificar, galera, o ponto 1, ele é então um ponto no qual a gente se aproxima, né, globalmente, né, como a gente fala. E o x ele se torna suficientemente próximo de 1, mas não exatamente 1, estão entendendo? Ele está muito próximo de 1, mas de maneira suficiente. E por ele estar suficientemente próximo de 1, eu sei que o limite, né, aqui no meu eixo y, né, que é a minha imagem aqui, né, da minha função, ou seja, o resultado dessa aproximação de x por 1 vai ser, né, o limite, exatamente o limite, que é igual a 2. Quando eu aproximo cada vez mais de 1, o limite dessa aproximação me fornece um valor igual a 2. Né? Mas ele não é, lembrando que o que eu quero dizer é o seguinte, que ele não é exatamente 1. O x está próximo de 1. Isso, Vinícius. Claro que a gente está falando aqui de um plano cartesiano, né, de x e y, né, mas se você tivesse, por exemplo, se estivesse falando de 3 dimensões, né, x, y, z, bom, enfim, não é bem o caso agora, mas para a gente sim. Podemos falar dessa maneira, que é basicamente pelo eixo y, tá? Que é a minha imagem do meu domínio, tá? O pessoal pegou, deu pra, vamos dizer assim, professor, tá indo. O objetivo da aula hoje é o seguinte, professor, acho que vai, né? Então, estamos ali, naquela assim, acho que isso aí, mais alguns exercícios a gente desembola, não é não? Esse é o meu objetivo de hoje, você plantar aquela primeira dúvida em vocês, né? Vamos dizer assim, primeira questão na qual vocês vão se perguntar, aí vocês vão
aos poucos tentando desvendar e sentir também mais, assim, sentir desafiado a compreender um pouco mais o conceito e fazer alguns exercícios, né? Assim, tentar fazer alguns. Né? Olha só, a primeira função aqui, podemos seguir? Pessoal lá do Google Meets. Gabriel, cadê o Gabriel? Oi, Gabriel. É o Vitor. Ah, o Vitor foi que perdeu a... Ah, tá. O Vitor foi que estava com o áudio cortando, né? Pessoal, é só a primeira explicação. A gente vai falar disso várias vezes, né? Eu vou fazer agora um exercício que acho que vai ajudar também bastante a compreender. Eu quis fazer lá com a primeira parte gráfica, né? Que também facilita, né? Mas aqui eu defini... Aqui a questão é que eu defini o que é limite, né? A primeira definição, tá? E a primeira definição envolve que eu tenho uma função f de x, né? Como eu mostrei lá, né? A gente usou aquele f de x que é x mais 1, né? aquele gráfico da reta, e a gente falou que x se aproximava de 1, né? Então x tendendo a 1, e quando x tende a 1, né? Nessa função f de x, o limite, então vai ser o limite da aproximação, né? Vai ser dado por igual a 2, tá? Tá beleza? O Vitor e Gabriel que estavam aí com você. Conseguiram me ouvir? Tá? Vamos fazer essa próxima, pode ser? Vamos fazer esse próximo exercício? Beleza. Vamos fazer esse próximo exercício que acho que vai clareando, né? Mas vamos com calma. O assunto é novo. E olha só, pessoal, eu tô partindo de um ponto novo, que é limite. A gente vai usar funções polinomiais, daqui a pouco vocês vão ver. Não é tão bicho de 7 cabeças, até porque a gente vai usar muita coisa de matemática aplicada, né? Aquela matemática que vocês tiveram, né, de revisão lá no primeiro semestre, aqueles que tiveram, né? Mas aqueles que também não viram, são funções relativamente simples, né? Funções polinomiais. A gente vai começar bem com bastante calma para não levar também a coisa para um lado mais estressante, né? Então olha só, aí o Gabriel e Vitor, é porque tem alguns exemplos que são bastante categóricos, assim, bastante clássicos, né? Porque, por exemplo, lá naquele exemplo que eu mostrei para vocês, ó, esse aqui da reta, como eu falei, aqui não tem muita necessidade de usar limite. É como se você tivesse... Eu lembro que o professor falava isso, é como se você estivesse usando uma bazuca para matar uma formiga, né? Porque o limite, ela é uma... essa ferramenta do limite, ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Ela tem uma carga conceitual muito grande, ou seja, você vai ter muito trabalho para mostrar uma coisa muito simples. Então nesse caso aqui você está basicamente aplicando limite, mas não tem necessidade, porque basta você chegar e substituir, como eu falei, substitui x por 1, ok, né? Agora vamos para esse outro exemplo aqui. Então vamos tomar essa função, ó. Tá vendo? X ao quadrado menos 9, né? E dividido por x menos 3, tá bom? Vitor e Gabriel, tô pegando o pé de vocês, né? Tô brincando. Tô pegando o pé, né? Porque só para saber se vocês estão conseguindo acompanhar agora. Fala pra mim, se nesse
nessa função x² menos 9 dividido por x menos 3, se eu substituir por 3, né, ou seja, escrever aqui do lado, ó, limite, né, vou colocar aqui, limite dessa função, vou colocar x tendendo, vou colocar f de x, né, porque a gente já entende que é o cara ali, que é justamente o f de x da frente ali, né? Tendendo a 3, quanto que vai dar isso? Gabriel, acho que foi o Gabriel que ligou alguma coisa aí? Tá dando interferência, barulho esquisito. Pessoal do Canvas, conseguindo acompanhar? Quanto que dá então aí, galera, quando eu aproximo? Exatamente, né? O Vinícius respondeu aqui já, ó. Se eu substituir, vai dar 3² menos 9, 0. Embaixo, 3 menos 3, ou seja, a gente teria um problema aqui, né? A gente teria o que a gente chama de indeterminação, né? A gente tem uma indeterminação. E aí, como é que a gente faz para resolver isso? Você já falaria de cara que não existe? Zero sobre zero, que é uma indeterminação, né? Tá muito lento, né, galera? Que não existe, né? Só que aqui tem um detalhe. Ah, entendi. A Gabriele já tem uma visão mais peculiar das coisas. Muito bem. Exatamente, Gabriele. Teria que escrever aqui de cara. A gente resolve sim, né? A gente abre nessa função em forma de um produto notável, né? E depois tenta cortar com esse cara de baixo. Mas antes da gente ver isso, né, a gente vai ver com calma mais à frente, né, hoje não, né, hoje a gente só vai analisar que realmente isso não é verdade, viu, galera? Patrícia que respondeu aí 0 sobre 0. Quando a gente aplica o limite diretamente, ou seja, como a gente estivesse aplicando, substituindo, né, de uma vez, a gente não está exatamente aplicando o limite quando a gente substitui, certo? Porque o limite, ele pressupõe que você esteja aproximando, ou seja, você teria que fazer uma aproximação do x ao entorno do 3. Você entendeu, Patrícia? Então, é diferente de você pegar e substituir o valor de uma vez só. Então, a gente teria que se aproximar. E para aproximar é simples. Mas como assim é simples, professor? Simples. Porque você pode pensar da seguinte maneira. Ó. Então, o comportamento da função f de x quando x se aproxima de 3, vamos pensar assim, vindo por baixo, como eu falei, né, ou pela esquerda, a gente teria o seguinte, tenta colocar lá no lugar da função, ó, se você pegar na calculadora, né, se você pegar na calculadora e colocar no lugar do x, né, no primeiro é x², você coloca a calculadora aí, 2,5 ao quadrado, né? Menos, em cima é x² menos 3, é x² menos 9 dividido por x², dividido por x menos 3. Então, menos 9, né? Dividido por
2,5 menos 3. 5,5. Aí você fala, isso está bem diferente, né? Então, olha só, o que a gente está fazendo é que, se eu pegar agora, cada vez mais e me aproximando de 3, certo? Eu cada vez mais eu vou me aproximando de quem? Hein, galera? À medida que eu faço uma aproximação de x, né, em relação ao ponto, né, 3, é isso? Eu vou me aproximar, né, por baixo, né, ou pelo lado esquerdo, eu me aproximo da função f de x igual a 6. Ué, mas não era 0? O pessoal deve estar pensando, como assim, né? Não, não é 0. Porque você não está substituindo, você está se aproximando, certo? Essa que é a grande diferença. Na verdade. Agora, se eu me aproximar, né, de x, me aproximar de 3, por outro lado, né, ao invés de me aproximar por baixo, eu me aproximo por cima aqui, pelo lado direito, vindo pelo lado direito. Então eu substituo, aí se você fizer na calculadora, você vai achando. Olha só. Certo? Então a função é x ao quadrado, né? Eu vou ficar colocado aqui. Está muito lento hoje, pessoal. Então olha aí, x ao quadrado, né? X ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Usar a retinha aqui, a reta, porque senão não funciona bem. Tá, então olha só. Só pra gente lembrar qual que era a função, né? Então, cada vez que eu substituo, né, por um x, eu vou ter esse valor, né, resultante, que é a medida que eu me aproximo aqui. Então, observe, pessoal, que se eu fizer, lembrando, né, que vocês devem lembrar, vocês devem ter isso em mente, que entre um ponto e outro existem infinitos pontos, né, pessoal? Já ouviu falar disso? Deixa eu voltar no gráfico ali que a gente consegue pensar melhor no gráfico, olhando para o gráfico, né? Então olha só, entre 1 e 2 existem infinitos pontos. Entre, aqui é 1.1, 1.2, né? Entre 1.2 e 1.3 existem infinitos pontos, certo? E por aí vai. Ou seja, ali eu estava dizendo o seguinte, à medida que eu me aproximo do valor igual a 3, né? Tá aqui, o 3 aqui. Cadê? Tá aqui. À medida que eu me aproximo do ponto igual a 3, né, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, né, para o lado esquerdo, eu consigo então chegar numa função
num valor de limite, né, no qual não vou nem colocar no que seria igual a 6, né? Vai confundir. Só para a gente ter uma noção em que, à medida que eu me aproximo de 3, né, tanto por baixo quanto por cima, ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, eu me aproximo, né, infinitamente dele. Tá certo, pessoal? Eu teria então aqui 2,999 infinitos 9, né? E aí eu teria também como resposta, ou seja, meu f de x seria exatamente 5, infinitos 9, né? Ou seja, até que eu me aproximo infinitamente dele, mas não é exatamente ele. Mas eu posso dizer que esse é o limite, né? Lá no infinito, vamos dizer assim, né? Pensando numa aproximação infinita, eu teria então o valor do limite. Tudo bem? Pessoal, está me ouvindo aí? Sim? Podemos continuar? Pessoal aqui do Google Meet estão tranquilo, né? Tudo bem, Gabriel? Vitor, deu uma clareada aí? É porque assim, agora olhando a parte mais matemática, né? Se você pegar uma calculadora e refazer, pode olhar aí que tá certinho. Você vai se aproximando e aí você vai chegar nesse valor de limite. Só que é claro que tem problemas e situações em que você daria muito trabalho fazer, né, essa aproximação. Daria muita... não precisa, né? Você tem ferramentas matemáticas, como a Gabriele mesmo. A Gabriele falou? Foi, né, Gabriele? Falou de reescrever, né? Reescrever a equação de um jeito... essa forma analítica, você consegue contornar esse problema, tá bom? Aí, ó, tem um pessoal já mais avançado, né, Igor? Também, Igor, verdade. Nesse caso fica até mais simples, né, porque é só uma variável, né? A regra de L'Hopital é mais utilizada quando você tem duas variáveis, né? Você pode até pensar como se tivesse ali um x e y, né? Xy ao quadrado menos 9, embaixo xy menos 3, entendeu? Aí você teria que ter uma função composta, né? Talvez uma função, um f de g de x, né? Para casos mais complexos, tá bom? Mas é uma ótima, né? É uma ótima possibilidade. Isso aí a gente só vai ver, vocês só vão ver no segundo, né, no cálculo 2, né, cálculo de várias variáveis. Tá bom, Igor? Entendeu? É mais ou menos aquilo que eu falei, é como usar para matar uma formiga, né? Não tem muito sentido, mas claro, é possível, né? Bom, ok, vamos seguir. Beleza, pessoal. Então, olha só, note que quanto mais x se aproxima de 3 por valores menores que 3, mais o valor de f de x se aproxima de 6. Então, ali o limite, né, faltou escrever, não precisa escrever, né? Deixa eu colocar o limite. Então, quanto mais eu me aproximo, né, do ponto 3, né, em torno do valor igual a 3, né, quando eu estou vindo de valores menores que 3, eu me aproximo de 6, e a mesma coisa acontece quando tem o x tendendo a 3 vindo, né, pelo lado direito, no qual tem valores maiores que 3. Então, matematicamente, a gente pode dizer, né, que o limite dessa função f de x com x tendendo a 3 é igual a 6, e não 0 sobre 0.
igual a gente viu anteriormente, lá naquela primeira abordagem que a gente fez, né? Então isso é um erro muito comum, viu, galera? Muito comum, que às vezes a pessoa pensa assim, esse caso aqui, o limite não existe, né? Então tome cuidado quando você, a primeira vez que você percebeu que o limite não existe, né? Já fica esperto que pode ser na verdade uma pegadinha, né? Um problema, né? Mais complexo do que aparenta ser, né? Muito bem. Aí pessoal, aí tem esse probleminha aqui, ó. Eu acho que para hoje, né, devido às nossas circunstâncias todas aí, a gente já conseguiu andar bastante, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês tentarem fazer, tá bom? Eu ainda ia falar a respeito de... Tem mais alguns slides, né? Esses outros slides. Eu esqueci de colocar para vocês baixarem o slide, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui, peraí um pouquinho. Vou colocar aqui. Aí tá aqui do lado, quem quiser baixar, né? Fazer download da apresentação, também vou subir lá no Canvas, tá bom? Tentem fazer, pessoal. Vou dar uns minutinhos, já tá acabando a aula, né? A gente faz, né? Eu ia deixar, mas eu acho que dá pra gente terminar hoje, né? Essa primeira parte, né? A gente já faz esse exercício agora, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem, tudo bem? Pessoal do Google Meets também. Vamos procurar aqui, pessoal. Vamos tentar encontrar o limite, qual é o valor, né? O limite aí, quando x, né? Tende a 1, qual é o valor? Porque aqui é a mesma coisa, hein? Perceberam, né? É o mesmo esquema. Se você substituir 1 no valor de x ali, substituindo x por 1, você vai ter uma indeterminação, né? Fica 0 sobre 0. Novamente. Tá bom? Pode ser então? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Agora é 9h19, né? 9h30 a gente volta. Eu passei aí, quem já baixou o material já tá vendo, né? Mas tenta fazer, galera. Tenta fazer. Tenta pensar em valores aí que se aproximem, né? Quando você tem, por exemplo, se você substitui aqui, né, de cara, né, x por 0,9, né? Você vai 0,8, 0,9, né? Você vai chegando próximo de valores aí. Então, o pessoal já está encontrando aí, né? Então vamos fazer.
Como que a gente já termina? Agora já são 9h30. Né? Olha só, como eu falei, né? Se eu faço x, né? Para x menor que 1, os valores que eu vou ter. Então, vamos supor valores aqui. Qual o melhor valor? Deixa eu ver aqui. Pegando valores, vamos dizer assim, valores mais distantes. Fica 0,5. Né? Vou fazer aqui na tabelinha que foi fornecida. Eu vou ter aqui a minha função. Minha função aqui de x vai ser igual a, então, 0,5 menos 1, isso dividido por 0,5 quadrado menos 1. É isso? Peraí que eu dei um negocinho. É 0,5 ou 0,5 dividido por menos 1. Dividido por tinha dado errado primeiro. 0,6, né? Quero 666, né? Cada um. E a cada vez que você vai se aproximando, né, pessoal? A gente pode fazer vários, né? Vindo então x menor que 1, a gente pode fazer 0,8 também. E 0,9, né? Deixa eu ver aqui, porque também não vou enxergar, né? Vocês devem ter visto aí, né? Para 0,8, quanto vai dar? Só para dar um exemplo, aí o outro a gente já passa, né? 0,8 menos 1 dividido por 0,8. Já estamos chegando a 0,55, né? Por aí vai, né, galera? Então, à medida que a gente se aproxima agora, colocando 0,9, né? Só pra gente colocar aqui 0,99, né? 9, a gente vai ter. Entendi, Jéssica. É isso mesmo. Estou falando só pra gente ter uma noção, né? Para vocês entenderem qual que é a ideia.
você tem 0,99, aí você já aproxima bastante, né? Pessoal que achou 0,52 aí, por que não aproximou mais? Vocês aproximaram até quanto? Então aqui a gente pode até arredondar para 3, né? Muito bem, então a gente percebe que o limite, né? O limite é 0,5. Tá? É outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, né, Jéssica? Você usou 0,9. Então você pode, né, já que você está usando uma função que ela, né, não está sendo criteriosa com relação à quantidade de casas decimais que você pode usar, né? Você pode usar infinitas. Então, se você quiser usar todas da calculadora, você poderia, né? Ou seja, 0,99999 até não querer mais, né? Então, é só. Aqui eu peço perdão pelo gráfico, aliás, pela tabela, que está bem ruimzinha, né? Mas eu ia justamente escrever por cima aqui para facilitar o entendimento, né, de vocês, que eu acho que ajuda a enxergar. Né? Mas, bom, então a gente observa que a função f de x, x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1 não está definida quando x é igual a 1. Mas a gente percebe que isso também não importa, pois a definição do limite diz que devemos considerar valores de x que estão próximos de a, mas que não são iguais a a. Certo? Essa parte que explica bem a nossa ideia de hoje, né, pessoal? Então a mesma coisa é possível ver no gráfico, ó. Tá? Eu me aproximo aqui, ó, de um lado, né, do lado positivo, vindo aqui, e à medida que eu me aproximo de x, ou seja, para x menor que 1, eu tenho 0,5, que dá 0,666, 0,9, que dá 0,52, né, que foi o que a Jéssica falou, 0,99 foi o que eu fiz, né, 0,525, 5025, 0,999, que vai chegar em 0,500. E, bom, o pessoal que está com o celular está me xingando, ele não está enxergando nada, né? Mas é bom também testar, né? Pelo menos aqui, ó, os valores eu consigo colocar. Deixa eu ver se eu coloco aqui do lado aqui. E aí fica como exercício vocês fazerem aproximação. Ah, tá muito lento. Deixa eu ver se vai agora. Tem 0,5. Embaixo está um pouco melhor, né? Não, nesse caso não é bem essa questão não, pessoal. Não é preferência não, como eu falei. É exatamente, você faz um teste da aproximação. Porque é aquela coisa, você só vai conseguir ter essa informação também dependendo da calculadora que você tiver disponível, né? Então nesse caso, se você, por exemplo, tivesse aqui, ó, por exemplo, a Jéssica, por exemplo, chegou em 0,52, tá? Com 0,9. Mas a resposta do limite não é 0,2, não é 0,52, aí 5263.
eu teria que fazer o máximo possível, ou seja, à medida que você vai colocando casas decimais, tá bom? Tainá, né? Rafael, Jéssica, à medida que você vai colocando mais aproximação, o 0,5 vai clareando, hein? É isso que você precisa tá esperto aí. Não é bem uma questão, porque aqui mesmo, quando eu uso 0,99, eu já começo a enxergar o 0,5, né? 0,50 aqui. Quando eu faço 0,999 já aparece mais evidente ainda. Tá bom, Jéssica? Estou falando na real. E tanto do outro lado também, porque vocês eu vi que a maioria escolheu vir pelo lado, né, de baixo aqui, do lado esquerdo, ou seja, usando 0,9, né? Você também poderia ter escolhido 1,1, né? 1,00, 1,001, né? Tá? Tá? Então a gente poderia estar aproximando pelo outro lado. E observe que dá o mesmo resultado porque a função ela tem esse comportamento, né? Ela não tem descontinuidade, ela não tem nenhum buraco, né? Como a gente costuma dizer. Então, só para o pessoal ficar atento aí, né? Que eu sei que você deve bater aquela preocupação, e como é que eu vou saber quantas casas decimais eu devo colocar, né? Mas não é bem essa a proposta não, no início, né, pelo menos. É assim, se sua calculadora tiver bastante casa decimal, usa todas, né? Sei que vai ser meio trabalhoso, mas às vezes é bom. E assim, às vezes nem precisa, né? Eu estou querendo dizer exatamente isso. Às vezes não precisa usar todas as casas decimais. Você vai chegar, por exemplo, depois de colocar 4 casas decimais, você vai ver, bom, é 0,5, pronto, né? A mesma coisa aqui usando 1, tá vendo aqui embaixo? Deixa eu escrever. Ó, foi 1,5. Espera aí que eu acabei tapando aqui, não sei mais qual que é. 1,1, né? Vírgula 1,01, faltou 1 aqui, 1,001, tá bom? Aí eu vou chegando cada vez mais, ó, 1,5 deu 0,40, né? Depois 0,4761 uma coisa, depois 0,49, 0,4997, depois 0,499975, ou seja, está dando na cara aí já que é uma função que o limite é 0,5. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar por hoje? Podemos? Então, hoje foi meio conturbado, né? Primeiro dia de aula. Pessoal aí do Google Meet, beleza? Podemos encerrar. Alguma dúvida?